Bom, vamos iniciar a segunda parte. Nós estamos fazendo o estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. O nosso grupo está há 1 ano fazendo esse estudo. Nós já terminamos o primeiro livro, que é o Nosso Lar. Estamos no capítulo 18. Hoje é dia 21. Como eu disse a vocês na meditação, o tema desse capítulo é a Segunda Guerra. Relembrando, para quem está ouvindo pela primeira vez essa live, o André Luiz está fazendo uma viagem de uma cidade espiritual, Nosso Lar, em direção ao planeta, em direção à próxima. Especificamente a cidade do Rio de Janeiro. E esse livro vai relatar as experiências do André Luiz como espírito, junto com a equipe dele, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então eles vão visitar famílias, vão visitar templos, e o livro vai descrever o lado astral de um lugar como o Rio de Janeiro, que o lado astral é muito semelhante ao nosso lado. Nesse trajeto da viagem, André Luiz vai passar em 2 lugares no mundo astral. Então, vocês imaginam a cidade astral, lá em cima, espiritual, no trajeto até o Rio de Janeiro, é uma descida, óbvio. Eles vão passar por um posto de socorro, eles estão nesse posto de socorro. Ele está descrevendo como é um posto de socorro, né? E vai passar numa colônia. Como é que é essa estrutura no mundo espiritual? É igual a da Terra. Você não tem uma cidade grande, perto da cidade grande você não tem cidades pequenas, pequenininhas, perto dessas cidades pequenas você não tem vilas aqui, vilas acolá, vilas ali. Então a estrutura do mundo espiritual é igual. Você tem uma cidade grande, Nosso Lar é uma cidade grande, está num nível espiritual, tem vários níveis espirituais, conforme as almas que estão nesses níveis. E entre esses níveis espirituais e a Terra tem uma região de sofrimento que chama-se umbral, que é o purgatório, né? Chamado purgatório na Igreja Católica. A descrição é semelhante. Então, para sair de Nosso Lar e vir até o Rio de Janeiro, eles passam por essa região de sofrimento. Tem várias formas de fazer esse percurso. Eles estão fazendo um percurso a pé, né? Vamos usar uns veículos agora, mas é basicamente 2 dias de viagem para fazer esse processo. Então, a gente já estudou as várias formas de fazer a meditação, né? E esse caminho que eles estão fazendo, eles estão então num posto de socorro. Nesse posto de socorro que eles estão, como é que é um posto de socorro? Você deve imaginar uma região áspera, difícil, sombria, e no meio dessa região um castelo com as muralhas, nós vimos isso. São muralhas mesmo. Quem já visitou cidades com muralhas, são aquele aspecto mesmo. E ali dentro dessas muralhas tem um posto de socorro. Qual é o papel das muralhas? Proteger o posto de socorro. Como as muralhas protegiam das invasões, enfim. É preciso isso porque eles estão numa região onde predomina a maldade, onde os espíritos estão desarmonizados. Então você deve imaginar uma coisa assim, imagina que você mora num lugar que em volta só tem gente em grande desarmonia, voltada para o mal. Então você se protege, você faz o teu lugar, onde você está, tem proteção. Então, o bem tem que ser protegido. Essas muralhas protegem. Ele está dentro dessa cidade e está conversando com um espírito chamado Alfredo, que gerencia essa cidade. Esse posto de socorro.
Esse posto de socorro nós vimos na última encontro nosso, tem cerca de 500 trabalhadores. Então é um lugar pequeno, 500 trabalhadores. Qualquer templo aqui da Terra, qualquer casa espírita, qualquer templo de terapia espiritual, tem em torno de 500 trabalhadores e funciona como um posto de socorro aqui na Terra. Então são 500 trabalhadores e as almas que estão hospedadas ali para receber o tratamento, porque é um posto de socorro, tem gente doente. Vocês imaginam um posto de socorro da prefeitura, tem 20 funcionários e tem, sei lá, 50, 100 pessoas lá dentro recebendo tratamento. Então lá é a mesma coisa, tem 500 trabalhadores, 2.000, 3.000 almas em terapia. Então eles estão passando nesse posto de socorro, o André Luiz está fazendo uma viagem de estudo e ele queria conhecer como é que é o posto de socorro. É como se você estivesse se formando em medicina e fosse fazer assim, eu quero fazer um estágio numa UPA. Então vai lá na UPA para você ver como é que é. Eu quero fazer estágio no posto do pronto-socorro do HU. Então você vai lá para o pronto-socorro do HU e fica lá uma semana, um mês, vendo como é que funciona. Chegando ambulância, saindo ambulância, chegando gente machucada, saindo gente curada. Enfim, esse é o processo. Só que tudo isso é no plano espiritual. Da onde nós viemos e para onde nós vamos. Esse processo é sempre assim. A nossa pátria é no plano espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui é uma escola. É como se você antigamente tinha isso, hoje não tem mais. Você saía de casa e ia para um colégio internado, não tinha isso? O colégio que eu estudei tinha internado, tinha umas 100 crianças lá que vinham dos arredores, ficavam lá dentro internado. Colégio de freira. Alguém aqui passou por colégio de freira, internado? Passou? 7 anos? Também passou? Não? É diferente, né? Bom, dizem que não é bom. Mas vamos lá. Então eles estão lá, então uma conversa. Aí o Aniceto, que é o coordenador da viagem, a viagem tem 3 almas que estão em viagem, é o Aniceto, o André Luiz e o Vicente. Então essas 3 almas, o Aniceto é o chefe e é o espírito, né? Estão conversando, né? E aí o Aniceto perguntou como é que estava a situação no posto de socorro devido à guerra. Esse livro foi escrito em 1944. Então a guerra estava no auge, 43, 44. A guerra acabou em 45. Para nós fazermos uma ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial, os números são incertos, mas na Europa, mais ou menos, em torno de 60 milhões de pessoas morreram. 60 a 80, porque não há registros sobre isso. Assim como não tem registros sobre a quantidade de almas que morreram, por exemplo, em países que eram comunistas, a Rússia, a China. A Alemanha perdeu cerca de 7 milhões de pessoas. Polônia perdeu cerca de 9 milhões de pessoas. Então houve muita. França perdeu muita gente. Na Rússia os registros são em torno de 20 milhões de pessoas que faleceram. Então a quantidade de mortes, assim, os bombardeios, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma cidade alemã, Dresden. Alguém já esteve lá? Dresden foi massacrada por um bombardeio inglês. Cerca de 800 toneladas de bombas foram lançadas sobre Dresden, que era uma cidade universitária. E a decisão de fazer isso, a decisão política, foi baseada no seguinte argumento: eles têm que sofrer o que nós estamos sofrendo. Então escolheram uma cidade. E lá. Enfim, e lá em Dresden, na igreja, na parede da igreja, assim, tem um mural imenso, assim,
com as fotos das pilhas de cadáveres que eles amontoaram após o bombardeio. Muito jovem, era uma cidade universitária, muito jovem, enfim, uma coisa muito triste, né? Como se diz, a primeira vítima da guerra é a razão. A razão morre primeiro. Depois que morreu a razão, não tem nada. Então o tema é as consequências disso, né? A quantidade, a massa de espíritos que estavam desencarnando, a dor disso tudo, essa energia terrível, aquelas caravanas de pessoas fugindo de uma cidade para outra, fugindo da morte. Enfim, isso é uma catástrofe a nível de energia, né? E a emanação mental desse sofrimento todo, né, provoca no clima, na energia psíquica, flutua sobre a energia da cidade, massas energéticas que viram verdadeiras tempestades magnéticas, né? Essas tempestades, elas são, vocês devem imaginar alguma coisa assim, uma nuvem muito escura, né? Isso aparece em outras obras, com fogo dentro, raios dentro. Imagine uma nuvem escura sobre uma cidade dando raios. Isso acontece a nível de energia mental sobre as regiões onde tem muito abalo, sobre os campos de batalha, sobre as cidades bombardeadas. Então, é impossível sustentar uma alma que está em sofrimento numa região dessa. Então, as almas que estão em sofrimento têm que ser retiradas dali, né? Devido às consequências disso tudo, né? Então, essas almas foram retiradas da Europa, tiveram que ser retiradas da Europa e vieram trazidas em massa da Europa para a América. Então, os franceses, os ingleses, os soldados, os italianos, todos eles, a grande maioria, foram trazidos, as pessoas, as famílias que morriam nos bombardeios, eles foram retirados e foram trazidos para o Brasil, foram trazidos para os Estados Unidos, para a Europa, para o México, para a Argentina, para todo lugar. Então, da mesma forma que as pessoas fugiam da guerra em navios, não tem isso? Se enchiam os navios de gente e vinham para cá. Na minha cidade, lá em Itajubá, várias pessoas imigraram, principalmente da Alemanha, que havia um reduto de professores alemães. Eles vieram fugidos da guerra. Assim que começou a guerra, fugiram do nazismo e vieram para lá. Então, eu tive aula com professores que migraram da Alemanha. Assim aconteceu aqui, aconteceu em muitos lugares. Enfim, então essa imigração de almas, quando elas são almas desencarnadas, elas têm que ir para o plano espiritual. Então superlotou os postos de socorro. Por quê? Porque o posto de socorro, ele é um lugar apropriado para essas almas chegarem, porque elas estão em grandes sofrimentos, em grandes perturbações. Nós vamos ver nos capítulos seguintes aonde que essas almas ficaram, né? As enfermarias dessas almas. Esse livro é um curso de mestrado sobre o plano espiritual, principalmente quando ele é estudado assim, em grupo. Quando você lê, muita coisa passa, mas quando você estuda em grupo, muita coisa impacta a gente e fica gravado, né, gente? Então isso aconteceu, né? E nós vamos ver, aí ele fala no livro, que lá ele tinha cerca de 500 pessoas que tinham sido trazidas da Europa para ele. O posto de socorro comportava 2.500, 500 era uma sobrecarga grande, 20% a mais, né? Inclusive aparece as questões de linguagem, porque o espírito, quando ele desencarna, ele vai com a consciência dele, né? E o cara veio lá da Polônia, ele está falando polonês, como é que ele vai se comunicar lá na cidade, aqui onde ele é recebido? Então havia tradutores,
As cidades tinham espíritos tradutores. Então, recebia ingleses, tinha alguém que falava inglês para conversar com. Recebia italiano, tinha alguém que falava italiano. Então, eles já se organizavam de uma forma tal que quando vinha, né, vem 500 para o teu posto de socorro, tá? 300 são poloneses, então vem 3, 4 espíritos que são poloneses, falam polonês. Da onde que vieram esses espíritos? Às vezes da Polônia mesmo. Quando é trazido os 300 da Polônia, vem junto uma alma que está em condição de ser enfermeiro dele. Estão entendendo a complexidade? Então, tudo isso está acontecendo. Por que foi feito tudo isso? Porque essa energia aqui contamina a natureza. Contamina a natureza. Eu vou dar um exemplo que vocês vão perceber. Vocês já perceberam que quando tem carnaval, tem tempestade? Vocês já fizeram esse vínculo? Tem vento sul? Já perceberam? É raro o carnaval que você não vê logo em seguida ou logo antes uma tempestade. Então por quê? Porque a energia que se aglomera, que se junta, né, nessas festas desse tipo, são energias que fazem mal para a comunidade. Então, não é raro quando tem uma festa assim, uma coisa assim, você ter que ter uma limpeza do meio ambiente. Aí vem as tempestades, vem raio, vem ventania, né? E vocês devem se lembrar disso, porque muitas vezes os carros alegóricos aqui em Florianópolis eram destruídos. Aconteceu algumas vezes, está lembrado disso? Dava enchente, molhava tudo, estragava tudo. Né? Quantos desfiles a gente foi assistir com o pessoal desfilando com água no joelho quase, no calcanhar, lá na Praça do Aguaceiro. Então, tudo isso é comandado pela espiritualidade que protege o quê? As fontes vitais nossas. É óbvio que se essa energia toda fica em cima da cidade, te impacta. Quem é sensível percebe isso. Altera o teu humor. Por isso que é uma boa quando tem essas festas assim, você pegar pelo teu carro, fazer a mala e passear. E passear para um lugar não. Porque a energia aqui não fica boa. Né? O mesmo acontece, por exemplo, com essas passeatas que estão tendo por aí, carreadas, esse negócio todo, essa disputa. Então toda essa aglomeração com energia ruim afeta, né, o mundo espiritual. Nessas situações assim, as epidemias se manifestam. Por quê? Porque o ambiente ele propicia aos vírus se criarem. Como acontece dentro do nosso corpo. Quando você está deprimido, triste, os vírus não se procriam dentro de você, não vem doença dentro de você. Você vai no médico, o médico te diz assim, aconteceu isso, essa gripe forte aí. Porque tua imunidade baixou. Por que baixou? Eu estou triste, porque... Então a natureza é a mesma coisa. Nessa hora que você tem esse aglomerado de nuvens negras, os vírus proliferam. A epidemia que mais matou gente, qual foi? A gripe espanhola. A gripe espanhola matou, também não tem número, 1914, 80 milhões os números estão assim, 80 milhões de pessoas. Matou mais que a guerra. Onde começou a gripe espanhola? Nos Estados Unidos, não foi na Espanha. Você sabe por que ela chama gripe espanhola? Porque a Espanha não estava participando da Primeira Guerra, não tinha censura, e quando apareceram os casos lá, eles começaram a dizer, tem gripe, está morrendo gente, morreu 10, morreu 20, morreu 100, morreu 1000. Aí botaram o nome de gripe espanhola, porque os jornais anunciavam tudo. Porque a Espanha não tinha censura. Nos Estados Unidos tinha censura. A gripe espanhola começou num campo de formação de soldados. Eles estavam preparando 100 mil soldados para mandar para a guerra. Aí começou a morrer gente. O presidente dos Estados Unidos suspendeu
a preparação de 100 mil soldados, porque não podia manter ninguém aglomerado. Morreu o presidente do Brasil naquela época morreu da gripe espanhola. E foi uma epidemia grande gerada no meio da guerra. A razão está aí. Proliferou esse vírus. É importante para nós entender que a humanidade e a Terra funcionam como um corpo físico, um corpo só. Se tem grandes desarmonias aqui, a Terra vai sofrer de alguma forma. Porque tempestades, por aí vai, vulcões, a Terra está em convulsão, vocês estão vendo aí os vulcões abrindo, explodindo. A Terra está em convulsão, o organismo da Terra está inflamado. O que é um vulcão? É uma inflamação do corpo da Terra. Assim como nós temos inflamações. Né? Purgar. Então, como eu comentei a vocês, além desses processos de morte e tudo mais, os espíritos comentaram sobre a influência da mente do verbo desarmonizador. É óbvio que quando tem uma guerra assim, o povo só fala nisso. O povo só fala em notícia ruim. Bombardearam tal cidade, não sei o quê. Os russos estão chegando, vamos fugir. Enfim, aonde vamos fugir? Então, toda essa dor, tudo isso aí tem influência, tudo isso aí fortalece a nuvem. O que é interessante nesse processo aqui, desse aprendizado, é entender que realmente o mundo é uma ilha global. Que tudo que você faz afeta a vida. Tudo que você faz afeta a vida. No momento, por exemplo, o dia que tem uma passeata em Florianópolis, e essa passeata, como teve uma recente aqui agora, gerou um monte de comentários, gerou um monte de antagonismo, gerou um verbo desarmonizador grande, né? Porque há competição, o país está polarizado, o país está dividido, né? 10 estão para um lado, 10 estão para o outro. Né? Então tudo isso está afetando esse processo todo. É uma coisa interessante aqui agora. Que essa cidade aqui, Alvorada Nova, eu disse a vocês que o plano espiritual tem níveis de hierarquia, né? A hierarquia espiritual. Por exemplo, eu vou morrer, eu vou para o nível coerente com a minha consciência. Então morre uma outra pessoa, vai para o nível coerente com a consciência dela. Pode ir no mesmo nível meu? Pode ir para um nível superior? Pode ir para um nível inferior. Então as cidades têm esses níveis. Nós vimos no nosso lar que o André Luiz foi para o nosso lar e a mãe dele morava em outra cidade. Para ele visitar essa cidade, ele tinha que se preparar. Não pode ir para lá sem mais nem menos. Então existe hierarquia. Assim como você, por exemplo, você vai no hospital, você chega lá no hospital e fala, eu quero falar com o diretor do hospital. Não pode, ele está no nível de hierarquia que você tem que ir. Né? Ser agendado para falar com ele. Eu quero falar com o secretário da educação. Não pode, você tem uma hierarquia. Então, assim, no plano espiritual, essa hierarquia é nível de consciência. Não é de crachá, é nível de consciência. Então, em Alvorada Nova, que fica acima de nosso lar, ou seja, as informações estão no nível mais coordenador de tudo, eles ficaram sabendo que a Terra foi isolada. Quando a gente tem Covid, a gente não é isolado? Né? A Terra estava em epidemia de guerra. Então a Terra foi... O que significa a Terra ficar isolada? Que tudo que acontece na Terra emana para o espaço. Então essa energia terrível da Terra ia impactar os outros planetas que são habitados. Tamanha a vibração disso. O que eles fizeram então? Eles criaram uma
couraça magnética em volta da Terra. E o planeta ficou isolado. Ou seja, se quer lavar tua roupa suja, então lava dentro da tua casa. Então o planeta foi isolado. Está uma magnitude espiritual, energética daquele momento. E eu acredito que agora, nessa crise do Covid, a convulsão no planeta foi tão grande, as emissões de medo, de angústia, foram tão grandes que eu acredito que novamente o planeta deve ter sido isolado. Estava impactando muito essa energia. Mas está aqui, ó, Alvorada Nova, a Terra foi isolada. No final do livro, esse capítulo, ele comenta sobre a cidade de Bristol, uma cidade da Inglaterra. A Inglaterra sofreu terríveis bombardeios. E o Alfredo disse que ele tinha que visitar um ambiente lá da Europa, e foi na Europa, estão falando de espírito, tá? O Alfredo foi na Europa, ele visitar os campos de batalha, os campos do lado espiritual daquilo tudo, como é que estava sendo feito, que ele ia receber 500 pessoas de lá. Então ele foi lá ver. Ele foi nessa cidade de Bristol. No dia que ele chegou lá, a cidade estava sendo bombardeada. E ele fala que as sirenes estavam tocando, os aviões estavam voando em cima. E quando eles chegaram, que os espíritos vêm voando, né? Em Volitação. Quando eles chegaram, eles viram lá embaixo, no meio que a cidade fica toda escura, é óbvio, todo mundo apaga a luz, né, por causa do bombardeio. Eles viram um foco luminoso muito intenso. E o coordenador da viagem falou: nós vamos descer ali. Era uma igreja. Ele estava em prece. E esse foco luminoso acendeu. Aí ele fala um pouquinho no livro, vocês vão ver lá, sobre o poder da prece, o poder da energia nesse processo todo. A importância da prece. A importância de, nesses momentos de grande dor, você ter forças para fazer oração. Isso é difícil. No momento que você está em grande desarmonia, se você não for um orador frequente, você não consegue reunir harmonia na cabeça e no coração para rezar. Se você não tem... às vezes eu brinco sobre isso, eu digo que a oração, você tem que fazer musculoração. Quem faz musculação, se você faz musculação, você pega um peso de 15 quilos e faz isso com ele. Se você não faz musculação, você pega um peso de 5 e não levanta ele. Então, se você ora, na hora que a coisa está pesada, você tem o hábito de orar, você consegue levantar o peso. Se você não ora, você não consegue. Então, daqui ele fala sobre isso. Ele fala, é muito bonita essa passagem sobre o poder da oração, o canto, a reverência deles quando eles chegaram dentro do templo, todos cantando, né, em oração. Os cantos são sempre muito fortes, né? O canto é uma forma de prece poderosíssima, principalmente porque você expressa, coloca aquilo para fora de uma forma intensa. Então ele fala sobre a reverência de todos eles que estavam chegando àquele momento, né, em Bristol. E então esse é o nosso capítulo sobre a Segunda Guerra. Eu já tinha uma pergunta lá atrás, você lembra qual era? Sim, sobre a linguagem. Pergunta sobre a linguagem? A telepatia depende de linguagem também? Não, né? Eu fiquei pensando no Yogananda falando com você, ele não deve saber português, né? Nem o indiano também. A telepatia não depende de linguagem. Já que eu acho que os seres superiores, eles
comunicam com qualquer coisa. Os necessitados, talvez, né? Não, eles não conseguem. Não Tem que conseguem, falar mas mesmo. os superiores conseguem comunicação. Você está falando de linguagem? Eu vou falar de parede. Um espírito que entrar na tua casa, se for um espírito bem, vamos chamar assim, inferior, ele não atravessa a parede. E o espírito atravessa a parede. Não precisa. Ele vai esperar você abrir a porta. Tá? O espírito tem medo de chuva. Eu contei para vocês do caso do médium lá que foi andar na rua, abriu o guarda-chuva, estava chovendo, e ele tinha evidência, veio um espírito e entrou debaixo do guarda-chuva dele. Ele tem medo de chuva. Quando chove, ele se esconde nas marquesas. Né? Então, conforme o nível do espírito, tudo que é barreira para nós é barreira para eles. Eles só se alimentam do nosso alimento. Eles entram na tua casa, se a tua casa não for protegida, e antes de você comer a banana, eles já comeram a banana tua. O Chico Xavier descreve isso. Um dia que ele estava passando na rua, e lá em Minas Gerais, na cidade onde o Chico morava, vocês devem saber disso, essas casinhas são tudo assim na beira da rua, não tem nem passeio direito. E se abre a janela, tá para a rua, né? A janela é assim, ó, encostada aqui. Se passa aqui, você olha dentro da casa. Aqui também tem essas casinhas assim, no Ribeirão da Ilha ali, né? Você passa, você olha dentro da casa. E o Chico estava passando, olhou e tinha um espírito debruçado em cima da mesa, em cima de um cacho de banana. E o Emmanuel estava com ele nessa hora. Bom, o que é isso? E o espírito estava assim, chupando energia, chupando a vitalidade, né? Aquela banana já era. Quer dizer, está afetada, né? E assim eles fazem até conosco. Você se embriaga, eles vêm e te abraçam para sugar os vapores alcoólicos de quem está se embriagando. Droga, a mesma coisa. E por aí vai. Cigarro, mesma coisa. Chocolate. Vinho no carro, É brincadeira. Mas enfim, isso aí é assim. Quanto mais inferior, mais material. Quanto mais superior, mais distante. Essa semana lá no Centro Espírita, na nossa reunião lá, se manifestou um espírito que foi trazido da mendicância da rua, né? Aí a gente atendeu tudo, ele falou, olha, eu estou aqui porque eu estou com fome. Eu estava conversando com eles, aí eu falei, tudo bem, aqui o senhor pode ficar, o senhor vai receber alimento. Aí comecei a explicar como é que a casa vem. Estou falando do lado espiritual, do lado espiritual, é espírito, incorporado. Aí eu perguntei para ele, o que você está com vontade de comer? Olha, estou com vontade de comer arroz, feijão e linguiça. Adoro. Eu falei, não tem problema, você vai ter arroz, feijão e linguiça aqui. Aí vocês podem me perguntar, plano espiritual vai fazer linguiça para ele? Tem jeito de fazer, tá? Não precisa matar o porco. Eles fazem, né? Enfim. E ele falou muito sobre isso, e eu perguntei se ele queria tomar banho, se estava muito sujo, que queria tomar um banho. Podia tomar ali? Pode, aqui tem albergue, você vai ter uma cama limpinha, roupa limpinha. Eu falei, nossa, e a turma que está comigo? Tem um monte aqui. Não, todo mundo vai ser atendido. Aí ele ficou extasiado. Eu não vou precisar pagar nada? Não vai precisar pagar nada. Aí expliquei para ele que a nossa casa era um posto de socorro, que se chamava Casa de Jesus, que nós todos trabalhávamos para Jesus. Mas para resumir a história, eu fiquei morrendo de vontade de comer arroz e feijão. Aí eu saí, estava dando carona para a Inês, para a Irene. Aí eu entrei no carro, eles começaram a conversar, papapá, falei, eu estou com vontade de comer arroz e feijão. Você sabe que é o seu que vai ser levado para ele, né? Hã? É o seu que vai ser levado para ele, né? vai se materializar lá, né? Então, para você ter uma ideia, já que você falou de nível de materialização, tem tudo. A gente sentiu o cheiro do arroz e feijão na hora que o trabalho acabou. Quem? Na hora que a gente estava descendo a escada, o cheiro de arroz e feijão era
Eu não sei se eu estava influenciada com a minha internet, não, mas existia um cheiro de comida ali dentro. Ah, Plasmar. é. Então é isso. Mais alguma questão para a gente discutir sobre o assunto? Eu vou falar uma coisa interessante para você, se não faz pergunta, eu falo. Como é que fala? Nossa, tá bom. Um soldado na guerra, não estou falando só de guerra, estou falando de tipo de mortes. Né? As mortes abruptas, o espírito não percebe. Então, por exemplo, perseguição de polícia. Aí o policial dá um tiro ou o bandido perseguido dá um tiro e o cara leva o tiro e morre. Na hora que ele leva o tiro e morre, ele cai, a alma levanta e às vezes continua a perseguição. Na guerra é muito comum, o soldado, Yogananda fala nos livros dele que ele ia socorrer os vivos, porque os mortos já estavam encaminhados durante a guerra. Ele ia em prece socorrer os vivos que estavam morrendo. Mas enfim, às vezes um soldado, por exemplo, ele é abatido, né? Uma palavra horrível, mas ele é morto por um tiro, alguma coisa assim. O corpo cai, o corpo físico cai e o corpo astral continua. Ele está envolvido naquela loucura toda. Fernando, e se for Acidente de carro, a mesma coisa. E se for uma pessoa que já está no nível de consciência assim, espiritual, aqui na Terra melhor, mais evoluído, quando acontece uma morte abrupta com ele também ficaria nessa situação? Ou como ele já tem mais Não, é consciência diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Essa semana nós atendemos teve muito dó, uma gestante que faleceu no parto. E a criança sobreviveu. E a gente atendeu ela. E a criança se chamava José. E ela estava muito desarmonizada, pensando que a criança tinha morrido e não ela tinha morrido, porque a criança foi retirada. É muito complicado isso, é muito difícil isso. É muito difícil. Não só em níveis emocionais, mas em nível do que o espírito está passando. Você tem que envolver em prece, esperar ele. Vai chegar uma hora que não vai tomar consciência. Mas é difícil. Suicídio também é muito difícil. Porque no suicídio a pessoa comete o ato e aquele momento trágico fica rodando na cabeça dele o tempo todo assim. Então a morte dele fica acontecendo. E ele sentindo tudo aquilo de novo. É muito difícil. São as mortes. São os momentos mais trágicos da alma. Então exige assim almas muito amorosas, muito caridosas, muito pacientes para cuidar. Nas guerras são os momentos de mais não só insanidade a nível material, mas insanidade a nível espiritual. Por isso que a gente tem que, quando tem esses conflitos, como teve no Afeganistão há pouco tempo, a gente fez prece aqui por um Afeganistão. Orações para lá, luz para lá, para a Síria. Quantas vezes nós fizemos preces aqui para a Síria? Quando havia aqueles momentos difíceis. Tá? Ok? Mais alguma colocação? Vocês poderiam perguntar por que Deus permite isso tudo? Né? Por que existe esse sofrimento todo? Por que existe
as mães que morrem no parto, que existem os bebês que morrem no parto, é um momento de tanta alegria. Imagina a dor de uma mãe voltar para casa, encontrar o bercinho, o quartinho da criança, e não levar a criança. É muito doloroso. Esse processo todo é um processo de despertamento. A guerra é um processo, a sociedade, os países, as comunidades geram tanta energia pesada que no fim isso vira um tumor púrpura. Se você for estudar o pré-guerra na Alemanha, por exemplo, o que fez com que surgisse o nazismo, aquela loucura toda, no Japão a mesma coisa, na Itália a mesma coisa, você vai ver que é o povo que gerou essa energia. As massas que geraram essa energia. Como está acontecendo no Brasil agora. As massas, as mentes que geram essa energia. E essa energia terrível, ela se volta e gera uma convulsão. Então é um processo de aprendizado. Deus não castiga. O processo é julgado pela lei divina e o próprio processo traz a cura. Então, da Segunda Guerra, surgiram vários movimentos de cura. Surgiu a ONU e outras comunidades, surgiram movimentos de... Enfim, a sociedade aprende, o povo aprende, infelizmente, pela dor. Então, digamos assim, é um mal necessário, não tem outra forma de fazer isso, a não ser passar por tudo isso. A gente colabora mandando energia positiva para que aquilo seja o mais rápido possível, da forma menos dolorosa possível. Ok? Vocês que estão visitando, o que sentiram? Maravilhoso. Gostou? Bom, fico contente. Então vamos encerrar? A gente vai fazer uma oração. Tem alguma pergunta de casa? Não? Tem ali o Lu. Meu celular. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento, enchendo o nosso coração de luz, rogando a Jesus nessa nossa prece que abençoe as nossas almas, as almas que estão aqui conosco, muitas almas aqui, centenas e centenas, para que a gente se fortaleça. Fortaleça a nossa mente, o nosso coração, para servir a humanidade, fazendo o nosso melhor aqui. Que a força do Cristo resplandeça sobre nós, gloriosa, exuberante, como um sol sobre nossas cabeças. E que esses raios de amor, misericórdia do Cristo alcance os nossos lares, alcance os corações que amamos. Gratidão aos mestres, gratidão ao Cristo. Namastê. Tchauzinho, pessoal de casa. Até semana que vem.